eu pareço conservador. Vamos corrigir de novo isso. Eu não pareço, eu sou conservador. Bem claro para evitar qualquer dúvida. Claro? Bem, eu não pareço, eu sou conservador. Conservador no sentido de que respeito aquilo que é clássico. Vou explicar para o senhor que é jovem. Clássico não é o que é velho. Clássico é aquilo que é eterno. O que é eterno? Se algum dos senhores ler, ou para a área em que os senhores trabalham, se um dos senhores ler o livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações, lê no original ou traduzido, goste ou não daquilo, seja ou não liberal, isso não está em discussão, não estou discutindo tese acadêmica econômica, estou discutindo sobre a possível quando chega aqui. Tá? Mas goste ou não, aquilo é um clássico. Em qualquer época, o senhor será obrigado a referir-se aqui. Preste atenção. O senhor estudou, ou estuda, ou estiver interessado, como é jovem, pode ter a vida toda aí, quiser estudar física, é imprescindível que o senhor leia os Principia de Newton. Os Principia, escritos em latim, são um clássico. É impossível alguém dizer que estudou física que não leu, estou falando de física superior, estou falando de ginásio, que não leu os Principia. E eu poderia dar para o senhor um número enorme de exemplos. Meu professor de português que não leu os Lusíadas, impossível. Os Lusíadas de Camões são um clássico. Eu sou conservador nesse sentido específico, veja, no sentido de respeitar os clássicos. Quando eu falo de educação tradicional, eu sou contrário à tese de que o aluno aprende sozinho, que é a tese Skinner, que eu citei no debate. Na infância é que se injeta o sabor e o amor pelo conhecimento. Então é obrigação do professor fazer parecer belo aquilo que à primeira vista soa difícil de engolir. Veja bem o que eu estou explicando. Então, nesse sentido, nesse específico, é que eu sou conservador. Aí o senhor diz ao seguinte, que deixa eu ver o que eu escrevi aqui, está todo mundo claro, não escrevi. O senhor disse assim, ser conservador implica em não aceitar o que é novo. Permita-me corrigir, o senhor é jovem. Para aprender, é bom que os senhores aprendam a se exprimir. Em público, isso é importante. O verbo implicar é positivo direto. Não diga implicar, não, por favor. Só para aprender. Serve para todo mundo. Serve para todos, pessoal, aprender. Um minutinho. Quando o senhor ouve jornalista, política, implica em, ele não sabe. Mas eu estou ensinando, só aprende, corrija ter falado assim. O verbo implicar é positivo direto. Não implica em não ser. Implica não ser. Tire o em. O em, com essa preposição, o verbo implicar quer dizer estar enredado. Por exemplo, aquele fulano ali está implicado no crime da periga, por exemplo. Aí é em. Só para dar a aula correta, só para entender errado. Se conservador, diz o senhor, implica não aceitar o que é novo. Não. Isso é uma tese absolutamente sem fundamento. O fato de eu respeitar e admirar os clássicos não quer dizer que não gosto do que é novo. Mas é preciso que se tenha no espírito que o novo só existe porque existiu o velho. Não existiria a conquista da televisão sem antes terem sido descobertos os raios católicos. Não existiriam as teorias pós-liberais se não tivesse existido o liberalismo. E não existiria o liberalismo se antes não tivesse havido o absolutismo. A velha tese de Hegel é que o senhor tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Numa espiral. Isso em filosofia clássica. Não é no plano. Então, ser conservador não é ser quando eu tenho um computador. Escrevo no computador, mas eu redijo em primeira mão. Discuti ontem. Troquei ideias. Durante 2 horas com o filho dessa senhora. Sem favor nenhum, um rapaz de muito valor, ela sabe, eu admiro o Ricardo. Trabalhei em computação, rapaz tem um valor. E ele disse, eu beleza, a escrita vai acabar. Estou contando, senhor Felipe. É um rapaz de muito valor, eu gosto dele. E ele disse, não, Ricardo, não. Mas beleza, só dá um impulso. Eu digo, não. Porque a mão e o cérebro andam juntos. Se você parar de escrever, sua mão enterra. E quando você for escrever, você vai escrever garranchos. Como escreve o nosso pobre cidadão que não teve nem curso primário, atualmente primeiro grau. Então, veja, senhor, obrigado, né? Eu não tenho nada contra o inovar. Eu tenho contra, veja, destruir. O que eles fizeram não foi inovar, eles destruíram a educação. Esse que é o problema.
hacker, que criar algo novo, tudo bem, vamos olhar o computador. O computador é uma beleza, perdoe, mas ele é burro. O computador só faz o que eu mando. O meu cérebro não, nenhum dos senhores. O cérebro de uma criança dessa daquela rua, que pede bola, qualquer um, é infinitamente mais rico que qualquer computador que o homem venha fabricar. Perdoe, eu não sou contra novidades. Eu não quero destruir as conquistas milenares da civilização. Eu não quero destruir a religião. Absurdo! Acreditar que todo o universo que está em obra do acaso. Eu comecei um programa de televisão com um homem com quem eu tenho respeito. Professor de astronomia, é de outra área, né, senhores? Ronaldo, um homem preparado. Nós estávamos no programa ao vivo e ele disse claramente que não acreditava em vida, mas não acreditava em Deus. Eu fiquei chocado, porque eu não há pessoas de todos os níveis assistindo ao programa. E eu disse a ele, professor, com todo respeito, sou professor de astronomia e eu ensino medicina. Mas, pode até concordar agora. Eu tenho, se o senhor olhar para um cromossomo humano, o senhor tem, vamos simplificar, vamos cansar os verbos simples, vamos simplificar, bem minuto. O senhor tem no cromossomo humano armazenadas, eu posso provar quem quiser depois da palestra, eu gosto de papel, existem mais informações armazenadas do que uma biblioteca onde o senhor tenha 4.000 livros de 500 páginas. Isso é em um cromossomo humano. Acreditar que isso é obra do acaso. Então a religião, seja ela qual for, tem que ser respeitada. Tem que haver liberdade de pensamento religioso. As pessoas têm direito de, na quietude do seu lar, no recesso sacrossanto da sua casa, no final do iniquitêmio, no último minuto do dia, tem direito de parar e pensar e crer no que elas quiserem. Não se pode fazer campanha contra isso. Esse foi um erro da Revolução Socialista lá na Rússia. Querer tirar esse direito. As pessoas têm que ser livres. Livres de pensar. Então, eu sou conservador nesse sentido. Prosseguir. Voltamos aqui no Jogo do Poder a debater com o Dr. Enéas Carneiro, um dos candidatos à presidência da República em outubro deste ano. Dr. Enéas, como o senhor se define ideologicamente? Dizem que os rótulos estão fora de moda, mas o senhor seria da esquerda, da direita, do centro? Eu não vejo hoje mais no mundo moderno condição para que se fale de esquerda e direita. Esses conceitos são obsoletos, ultrapassados. O que eu vejo hoje é um processo mundial que está sendo alcunhado de globalização, né? É um processo de destruição do Estado Nacional, e vejo um grupo pequeno, né, preocupado, muito preocupado com isso, que defende ainda, que é chamado de conjunto de trogloditas, indivíduos da Paleolítica, etc., que defende o Estado Nacional soberano. Então, eu estou desse lado, do lado menor. Assim como a minha família é a minha família insubstituível. Assim como a família de cada um dos dois é única e insubstituível. Assim como os meus filhos são meus filhos insubstituíveis, os seus filhos são seus filhos insubstituíveis. Assim eu penso que cada um de nós quer zelar pelo Brasil. O Brasil é nosso. É de todos nós. Eu não defendo essa tese do acirramento da luta de classes. Eu não gosto desse ponto de vista. Essa é a tese anacrônica, obsoleta. É a tese que levou à Revolução Socialista. E a experiência já do ser humano nesse planeta mostrou que a Revolução Socialista fracassou. Se, do ponto de vista teórico, o modelo é belíssimo, e eu o conheço, não aprendi lendo jornal, eu li os clássicos originais, li livros de Hegel, o precursor, antes de Engels, li livro de Engels, Dialética da Natureza, li o Anti-Júri. Se o assunto, do ponto de vista teórico, é belíssimo, e talvez seja
a estruturação filosófica mais bela sobre a vida social no planeta, se do ponto de vista teórico é assim, na prática, infelizmente, não funcionou. Aquilo a que todos nós assistimos foi um processo de perda de sustentação política desses regimes em todo o mundo. Então eu não defendo essa tese, não, senhor. Sendo bem claro. Porque eu não tenho muito tempo, não. Eu não tenho quase tempo nenhum para dar minha mensagem. Eu defendo a propriedade privada dos bens de produção, sem dúvida. Eu deixo bem clara a posição. Eu não entendo essa posição do meio, em cima do muro, de um muro tão largo em que ninguém cai do muro, em que a gente não sabe mais quem é capitalista, quem é... Não, eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Não existe socialismo moreno, não existe neocomunismo, isso é farsa. Ou ignorância específica do tema, a pessoa de quem fala. Eu conheço o assunto. Eu digo, senhor, eu defendo o regime capitalista. Só que eu não aceito dizer-se que no país existe mercado livre. Isso não existe, isso é mentira. O que existe aqui é um regime de oligopólio em que suas excelências, os grandes empresários, ditam os preços do produto. Então, eu digo ao senhor, o senhor diz assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, nesse oceano, né, de incompreensão em que nós vivemos, eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Eu vejo um oceano, eu vejo o barco à deriva a cada instante. É assim que eu vejo. Então, eu aceito o regime capitalista, a propriedade privada dos bens de produção. Eu insisto nisso. Não estou defendendo o regime socialista, de forma nenhuma. Nem gosto do acirramento, da luta entre os indivíduos, de se mostrar a miséria de um lado e a opulência do outro. Não, não é assim. A meu ver, isso não leva a nada. Isso leva a uma revolução sanguinolenta só, é mais nada. Eu não penso. Eu não aceito esse clima de desordem, não, senhor. Não, senhor. Se o diálogo estivesse ocorrendo há 30 anos atrás, a resposta seria sim. Há 30 anos atrás, ledor que eu era dos textos de Engels, né, que se encaixam na formação filosófica que tive, por minha própria conta, eu não sou formado em filosofia, eu nunca disse isso. Eu, naquela época, era um entusiasta da tese socialista. Eu estou falando da palavra socialismo no sentido científico, né, com a acepção legítima. Ou seja, o Estado detém os bens de produção, né? Sim. E é dono. Eu teria defendido essa tese. Porque eu acredito. Eu sonhava com aquela União Soviética que emergia no pós-guerra. Mas a experiência, como diz Stuart Mill, a prova de um pudim é comê-lo. Quer dizer, a experiência mostrou que se o Estado toma conta de tudo, desaparece a competição e uma vez satisfeitas as necessidades básicas, quer dizer, moradia, e habitação, comida, a sociedade entra em letargia e não desenvolve. Isso já é notório. Então eu não sou socialista.